Hoje eu quero mostrar para você, quero ensinar para você uma rotina de 15 minutos anti-estresse. Uma rotina rápida de prática simples, objetiva, direto ao ponto, que você pode fazer assim que você acordar, na cama mesmo, sentado na cama, você vai conseguir fazer tudo que eu vou te mostrar aqui. E isso aqui vai te ajudar a ter um dia mais leve e menos estressante. Ao longo da minha jornada com yoga, que começou em 2010, eu passei por vários momentos distintos, tá? Inclusive eu já fui bancário. Pois é, ninguém é perfeito. Todo mundo tem um passado negro, né? Eu já vendi capitalização, eu já vendi seguro de vida. Brincadeiras à parte, é uma profissão bastante estressante. E desde aquela época que eu trabalhei no banco, eu fui criando o hábito de praticar yoga todos os dias, exatamente porque era estressante. E eu me lembro que meu horário de trabalho era relativamente tranquilo, né? Eu precisava chegar no trabalho às 10, um pouco antes disso, então eu tinha tempo ali de manhã para eu poder fazer uma prática de yoga. Teve uma época que eu, inclusive, ia até uma escola que eu praticava na época, fazia uma aula de 1 hora, uma coisa tranquilo, sem pressa, depois voltava para casa, podia tomar café da manhã, enfim, e sair sossegado. Mas chegou um momento que eu comecei a me envolver cada vez mais com yoga. Já tinha a ideia de me formar como instrutor, e nisso eu já comecei a dar algumas aulas. Então, aquele horário das 7 da manhã, que eu podia acordar tranquilo, sem pressa, praticar, fazer uma aula de yoga e depois ir trabalhar, passou a ser o horário que eu dava aula. Então, às 7 da manhã já não era mais o meu momento de prática, era o meu momento de trabalho. Então, eu comecei a ter que praticar antes do horário de dar a aula. Então, e por mais que eu goste de acordar cedo, tudo tem limite, né? E eu ia dormir tarde também, enfim, tinha uma rotina com bastante atividade, com muitos compromissos. Então eu não conseguia acordar muito mais cedo do que 6 da manhã, 5h30, para poder fazer uma aula minha, eu praticar, antes de me arrumar para ir lá até a escola, dar a aula, voltar e ir para o meu trabalho como bancário. Tá? Então, assim, era corrido, era intenso, era estressante, era um banco, e tudo isso me fez ir criando esse hábito de praticar yoga com muita constância, com muita disciplina. Porém, eu sempre tinha que me adaptar. Poxa, agora que eu preciso dar aula às 7, não tem como eu praticar às 7. Portanto, eu vou precisar praticar antes. Pô, mas eu não tenho tempo. Então eu comecei a fazer práticas mais curtas. E eventualmente eu perdi a hora. Lógico, acontece, né? Ia dormir mais tarde, não conseguia acordar, apertava a soneca, às vezes desligava o despertador sem nem ver. Sou humano, né? Faz parte. Então, de vez em quando isso acontecia, e aí eu tinha que me virar nos 30. E sempre que eu tinha que me virar, era impressionante. Como que, se eu fizesse uma prática de 15 minutos, de 10 minutos, era melhor do que eu sair de casa sem fazer prática nenhuma, tá? Era visível a diferença ao longo do dia. Às vezes, naquele momento, assim que você acorda, ainda mais quando você acorda atrasado, né? Você acorda meio adrenalizado, você quer sair correndo e resolver a vida. Naquele momento, às vezes você não percebe muita diferença. Às vezes, tipo, tudo bem, ter feito aula, não ter feito aula, não faz a menor diferença. Ter praticado um pouquinho de yoga ou não, parece não fazer diferença, mas faz. E eu percebia isso, era lá no meio do dia, era depois do almoço, era no final do expediente bancário, quando eu estava voltando para casa, sentia o corpo mais cansado, sentia que eu tinha me estressado mais, que eu tinha me incomodado mais com as coisas da rotina. Então, faz sim diferença. E por que que faz diferença? Quando você acorda, isso é fisiológico, tá? Isso é com todo mundo. Ao acordarmos, até o impulso para um impulso interno natural do nosso organismo para a gente acordar, ele acontece através da liberação de adrenalina, que é adrenalina não, desculpe, cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse. Então, essa elevação do cortisol é exatamente para a gente ter esse impulso de acordar, de começar o dia. Imagina a gente vivendo lá na natureza, nas cavernas, a gente acordava e
não tinha nem comida. Café da manhã não estava na mesa, né? Você tinha que ir atrás, você tinha que colher, você tinha que caçar, você tinha que se virar. Então, talvez até por uma questão de adaptação biológica, a gente acordava com esse cortisol elevado e aí a gente ia atrás do nosso alimento para começar o dia. Então, hoje, a gente não precisa sair correndo para caçar, mas a gente sai correndo para trabalhar, para levar filho na escola, para viver a vida, para acontecer o dia. Então, você acorda com o seu nível de cortisol elevado. E esse cortisol pode se manter alto por mais tempo ou por menos tempo. Se ele se prolonga ao longo do seu dia muito elevado, porque você acordou em cima da hora, porque você saiu correndo, porque você tomou banho com pressa, porque você pegou trânsito e ficou pé da vida por causa do trânsito, e aí chegou do trabalho atrasado, e aí perdeu a reunião, e aí não conseguiu fechar com o cliente. Tudo isso vai deixando esse cortisol lá no talo o tempo todo. E isso faz mal para o seu organismo. Isso prejudica todo o funcionamento dessa fantástica máquina que é o seu corpo. Então, você precisa de ferramentas para baixar esse cortisol. E fazer isso aqui que eu vou te mostrar pela manhã é especial por causa disso. Tá? Quando você faz isso de manhã, você já está naturalmente com seu cortisol elevado. Você faz essas técnicas, você já vai ajudar ele a voltar, a reduzir mais rapidamente. E você consegue começar o dia já com seu nível de estresse mais baixo, tá bom? E sem delongas, vamos lá, deixa eu te explicar o que você vai fazer ao acordar, tá bom? Eu separei aqui 3 tipos de técnicas diferentes que você vai fazer em pequenos blocos de 5 minutos. A primeira técnica se chama Uddiyana Bandha. Fica tranquilo com o nome estranho. Essa técnica, ela está associada a um grupo de técnicas do yoga que, na verdade, nem são do yoga. São técnicas da medicina tradicional indiana, da medicina ayurvédica. Esse tipo de técnica foi agregada ao yoga depois, mais tardiamente, tá? Mas são técnicas que ajudam na limpeza, na purificação do seu organismo e no aumento da sua saúde, da sua vitalidade. Essa primeira técnica é uma técnica de massageamento abdominal. Ela ficou famosa com o nome de Vacuum. Ela foi utilizada inclusive por bodybuilders, pelos caras aí do mundo fitness, aqueles que competem mesmo, tá? Que tem que ficar super musculosos, mas precisam ter a cintura fina. Então eles fazem um exercício lá de sucção abdominal para reduzir a cintura. Existe esse efeito também. Mas qual que é a importância dessa técnica aqui para o nosso objetivo de reduzir o estresse? Deixa eu mostrar a técnica, eu vou explicar o efeito e eu te ensino como fazer, beleza? Então, ó, vou me afastar aqui um pouquinho. Como que você faz a técnica? Só vou mostrar, sem explicar, olha só. Respirei fundo, soltei o ar, olha só meu abdômen, o que vai acontecer. Quase um bodybuilder, né não? Com esse shape. Essa é a técnica, esse é o Uddiyana Bandha. Como que funciona isso daqui? Ao fazer essa sucção abdominal, o abdômen ser trazido para dentro, você vai entender quando eu vou te explicar como fazer. Quando você faz isso daqui, você consegue ativar o nervo vago. O nervo vago é um nervo do nosso sistema nervoso central que ele está associado com o funcionamento do seu sistema nervoso autônomo parasimpático. Toda vez que você estimula o funcionamento do nervo vago, você está estimulando o funcionamento do seu sistema nervoso autônomo parasimpático. E o que o parasimpático faz? Ele liga a resposta de relaxamento, de descontração, de bem-estar no seu organismo. Quando você está estressado, você ativa o sistema nervoso autônomo simpático, que é associado a esse estado de alerta, esse estado de luta ou fuga, esse estado de urgência. E esses dois lados do seu sistema nervoso, vamos dizer assim, eles funcionam em oposição. Quando o simpático se ativa, o parasimpático desliga. Quando o parasimpático liga, o simpático desliga. Então, ativar o sistema nervoso autônomo parasimpático faz com que você reduza o seu nível de estresse, reduza o seu nível de cortisol, tá? Então, essa é a ideia. Quando eu faço essa sucção do meu abdômen lá para dentro,
eu estou pressionando esse nervo que passa ali perto da região do intestino. Ele passa em vários lugares do nosso corpo, tá? Mas ele passa ali perto da região do intestino. Ao fazer isso, você liga essa resposta de descontração. O que você vai fazer? Você vai fazer este exercício que eu te mostrei durante 5 minutos. E vamos lá. Você pode, eu falei que essa é uma prática que você pode fazer sentado na cama. E de fato você pode. Tanto sentado assim como eu tô, com o pé no chão, como eu poderia também trazer os pés aqui para cima e meio que sentar de pernas cruzadas, tá? As duas formas são possíveis. De qualquer um dos jeitos que você for executar, recomendo que você apoie. Vou baixar um pouquinho a câmera. Recomendo que você apoie as suas mãos sobre os seus joelhos, beleza? Isso aqui vai te dar firmeza. Então, como que você faz esse exercício que eu acabei de demonstrar? Você respira com profundidade, você solta todo o ar, e com os pulmões vazios, sem ar nos pulmões, você tem que fazer o seguinte, você tem que fazer uma força de expandir a sua caixa torácica, tá? Você tem que fazer um movimento de expansão da caixa torácica. Ao fazer a expansão da caixa torácica, você aumenta a área no tórax. Aumentando a área aqui, você vai aumentar a pressão aqui, na região abdominal. Então o abdômen, ele é literalmente succionado para frente, para dentro, ele é sugado para dentro, tá bom? Um detalhe muito importante dessa técnica é que você não faz força para puxar o seu abdômen para dentro. Você faz força de contração na expansão do tórax. E ao fazer um movimento de expandir o tórax, o seu abdômen ele é naturalmente succionado para dentro, beleza? Primeira vez que você vai fazer não vai sair perfeito, relaxa, por isso que você vai ficar 5 minutos tentando, tá? Então você respira fundo, solta todo o ar, de pulmões vazios, faz esse exercício de sucção, segura, 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 até você não conseguir mais. Precisou respirar, relaxa o tórax, descontrai o abdômen, solta o abdômen, respira fundo, pode respirar 2, 3 vezes, tomar um fôlego, e de pulmão vazio você vai lá e faz de novo, beleza? O que você deve ficar atento? 2 coisas. Primeiro, quando você fizer a contração, esta região aqui, ó, ela vai, a mesma pressão que você está exercendo aqui na região abdominal, ela se irradia pelo esôfago, tá? E ela vai se manifestar aqui, ó, fazendo um desenho aqui na região da glote, da garganta. Olha só, vou fazer a contração abdominal, observe o que acontece aqui no meu pescoço. Vou até chegar mais perto, olha só. Percebe que fez um buraco aqui? Isso aqui é a pressão que está irradiando lá de baixo até essa região da garganta. Por que você deve observar essa pressão? É possível sentir, tá? Essa pressão aqui na região da glote. Você deve observar isso porque na primeira vez que você for fazer, não vai sair perfeito. Bom, pode ser que saia, mas não é o normal, não é o comum. Então, caso o seu abdômen não vá tanto para dentro, não quer dizer que você está fazendo errado. Talvez seja só uma questão de treino. Conforme você aprimora a execução, vai ficando cada vez mais intensa essa retração do seu abdômen, tá? Porém, desde a primeira vez, mesmo que você não faça com maestria, essa pressão aqui na garganta ela vai acontecer. Então observe isso aqui, para ver se isso está acontecendo. Se isso acontece, você está no caminho certo. E o segundo ponto que você deve observar é, seu abdômen não pode ficar contraído, seu abdômen tem que ficar relaxado, tá bom? Então, vamos ver se eu consigo demonstrar isso. Ó, vou respirar. Soltei o ar. Vou puxar. Percebe? Que cena feia, né? Mas percebe que meu abdômen não estava contraído? Eu não estou travando o abdômen. O abdômen estava relaxado. Ele tem que ficar relaxado para ele ser succionado para dentro. Então você vai fazer isso. Você vai acordar. Não beba água, não ingira nada. Completamente em jejum, tá? Para essa primeira técnica. Se você quiser levantar, lavar o rosto, escovar o dente, fica à vontade. Mas não beba água, não come nada. Respira fundo. Você pode fazer no banho se você preferir, mas como eu falei, dá para fazer na cama. Respira fundo, apoia as mãos aqui sobre os joelhos, deixa as suas costas eretas. Pode pôr peso sobre as suas mãos. Esvazia e vai treinando isso. Expande o tórax, faz o abdômen se succionar. Expande o tórax, faz o abdômen se succionar. Segura aqui o máximo de tempo que você puder reter com o pulmão vazio. Precisou respirar.
relaxa, respira, descontrai, tá bom? Essa é a técnica que você vai fazer, é a primeira. Marque, pega um reloginho aí, marca um timer, pega o seu celular, marca um timer, 5 minutos fazendo isso. Terminou esses 5 minutos, você vai sentir um calor, tá? Você massageia os órgãos internos, você massageia o intestino, você vai ver que sobe um calorão, porque o sangue que está ali no seu intestino, que ele é um sangue mais quente, ele vai entrar na corrente sanguínea, isso circula no seu corpo e aquece, dá uma energia, dá uma vitalidade. Vai estimular o funcionamento do seu intestino também. Digestão e excreção serão bastante estimulados através dessa técnica. Você vai ver que repetindo todo dia, você vai perceber a diferença em pouco tempo. Uma semana você vai ver como que funciona melhor. E tudo isso é muito saudável, tá? Quem é estressado geralmente tem prisão de ventre. Quando você começa a gerenciar isso, é natural que você comece a ir ao banheiro mais vezes ao dia. Terminou esse exercício por 5 minutos, você vai fazer um alongamento, um exercício de alongamento bem simples, bem confortável. Vai durar apenas 5 minutos. O que você vai fazer? Estou sentado na cadeira, tá? Você pode fazer isso aqui sentado na sua cama. Desce os seus pés lá no solo. Você vai pegar a sua perna esquerda, vai cruzar, vai apoiar o tornozelo aqui sobre o seu joelho. Deixa eu descer mais um pouquinho essa câmera para você ver o detalhe. Olha lá, pronto. Aí eu consigo ir mais para trás. Aqui, perfeito. Ó, tô aqui sentado. Vou pegar minha perna esquerda, vou trazer aqui no meu joelho direito. Ah, André, eu tenho pouca flexibilidade, meu joelho ficou lá no alto. Não tem problema. Faz esse movimento, tá? Faz essa posição. Esse pé direito aqui, ele tá bem apoiado no solo. Apoia, não é para forçar. Apoia a sua mão sobre o joelho, a outra sobre o tornozelo e você vai flexionar o seu tronco para frente aqui, ó. Não precisa enrolar as costas, não. Deixa o tronco estendido, ó, e vem para frente. Você vai sentir alongar bem aqui, ó. Lá perto do glúteo, posterior de coxa, parte de fora aqui da sua perna. Esse músculo, ele fica todo tensionado, porque a gente fica sentado o dia inteiro. A gente trabalha de forma muito sedentária hoje em dia, né? O trabalho é muito intelectual, a maioria das vezes. Então, esse músculo vai ficando encurtado. Isso aqui gera até dor lombar, tá? Talvez você tenha uma dor lombar por causa disso. Então, você vai fazer esse movimento e você vai segurar aqui, ó, durante 1 minuto. Marca 1 minuto, sempre respirando com bastante profundidade. Solta o ar devagar, respira fundo. Solta o ar mais lento que você puder. Quanto mais longa for a sua expiração, melhor. E vai alongando, sem pressa, tá? Vai bem confortável. Passou 1 minuto, você vai só trocar a posição das suas pernas. Você vai fazer exatamente a mesma coisa para o outro lado. Apoiou, apoia. Não precisa forçar a mão sobre o joelho. Apoia, segura no tornozelo, segura no joelho e leva o tronco para frente. Deixa alongar. Segredo aqui para você. Flexibilidade não tem a ver com forçar o movimento. Flexibilidade tem a ver com você treinar a sua capacidade consciente de descontrair, de aliviar tensões. Então, ao fazer esse movimento, você vai sentir queimar aqui, ó, lá na região do glúteo e quadril. Sentiu essa queimação? Sentiu que está esticando? Não força. Se você forçar, é instintivo do seu organismo querer contrair de volta. E esse contrair de volta vai gerar dor, vai gerar força oposta. Não é isso que você quer. Você quer relaxar. Então, concentre na sua respiração, deixa a sua expiração bem longa e toda vez que você solta o ar devagar, você vai avançando aqui, ó, sem pressa, sem pressa, sem pressa. Terminou de alongar? Passou 1 minuto? Você volta. Você vai apoiar os 2 pés no solo. Se tiver numa cadeira, você vai segurar com a mão lá no encosto dessa cadeira, com a outra mão no joelho oposto. Se você estiver na cama, essa mão aqui pode apoiar no próprio colchão, tá? Tanto faz. Qual que é a ideia aqui? Fazer uma torção da coluna. Apoiou, expande o tronco, abre bem o peito, solta o ar e torce. Gira o queixo por cima do ombro que está lá atrás. E segura aqui. Você vai segurar aqui por 1 minuto. Estimule bastante a sua respiração durante esse movimento. Por quê? Você está alongando o seu tórax, alongar o tronco estimula a respiração, torna ela mais profunda, aumenta a mobilidade da sua caixa torácica. E uma respiração profunda está intimamente associada com o seu estado emocional. Quando você está estressado, a sua respiração é curta. Quando você está relaxado, a sua respiração é mais longa, mais consciente, mais profunda. Ficou 1 minuto aqui para um lado, sempre estimulando bem essa respiração. Você vai fazer a mesma coisa para o outro.
do mesmo jeito. Mão apoia no joelho cruzado, a outra mão apoia ou no encosto da cadeira ou no próprio colchão, onde você está sentado. Torce bem, respira fundo, solta o ar, vai no máximo, fica lá 1 minuto, concentrando e estimulando a respiração. Terminou, passou 1 minuto, você volta. Você vai, se está na cadeira, você vai ter que avançar o quadril para frente. Se estiver na cama, tanto faz. Você vai apoiar suas 2 mãos no assento lá atrás, tá? E olha só o que eu vou fazer. Vou até virar de lado para você ver esse movimento. Ó, eu vou jogar os meus ombros lá para trás. Tá vendo o movimento de ombros? Ó? Joguei lá para trás. Feito isso, eu vou aqui, ó, abrir bem o peito, esticar bem a coluna, tombar a cabeça para trás e segurar assim. É o mesmo estímulo de você alongar o tórax, de você melhorar a oxigenação, a mobilidade torácica, melhorar a profundidade da sua respiração. É esse mesmo estímulo, mas agora com essa expansão de tórax. Isso é uma linguagem corporal que tem forte associação com a sua autoestima, com a sua capacidade de acreditar em você. Isso aqui chega a aumentar a sua confiança em si mesmo, tá? É linguagem corporal. Você vai ficar isso aqui fazendo o quê? Durante 1 minuto, se concentrando aqui nesse peito aberto, nessa coragem, nessa vontade de encarar os desafios que esse dia pode te reservar. E fazer isso com leveza e com descontração. Perceba que esses 5 minutos aqui alongando o seu corpo, você pode fazer isso mais vezes ao longo do seu dia. Lá no escritório, lá onde você trabalha, se você trabalha sentado, você não precisa nem sair da sua cadeira, você não precisa nem sair da sua estação de trabalho. Você pode simplesmente ligar o temporizador aí do seu celular e fazer esses 5 minutos de alongamento. Pode fazer isso várias vezes ao longo do dia que vai te fazer muito bem. Agora, matinalmente, para a gente encerrar essa prática de 15 minutos, você vai se sentar de costas eretas, você vai fechar os seus olhos, você pode deixar suas mãos apoiadas sobre as pernas ou joelhos. E você vai manter essa respiração bem profunda. Enquanto nós estávamos alongando, você se concentrou nessa respiração, você tornou ela mais consciente, você expandiu a caixa torácica, você desacelerou a sua mente. E agora eu quero que você pegue essa mente mais calma, mais focada e comece a se concentrar no seu dia. Todo mundo tem imprevisto. A gente tem que matar um leão por dia, a gente tem que apagar um monte de incêndios, planeja uma coisa e acontece completamente o oposto. Imprevistos acontecem, o pneu fura, o trânsito está mais intenso do que você imaginava, o chefe te pede para fazer um negócio que você não esperava ter que fazer hoje. Enfim, a vida é assim mesmo. Mas nesse momento matinal, eu quero que você se concentre no cenário perfeito e no cenário ideal. Então você vai marcar 5 minutos para você ficar de olhos fechados, respirando profundamente, e você vai se concentrar em 3 coisas, tá? Primeiro, você vai se concentrar na sua saúde física e mental. Então, durante alguns instantes, você vai respirar fundo e você vai se concentrar em você mantendo o seu corpo ativo ao longo desse dia, seja indo caminhando ao trabalho, seja saindo para almoçar caminhando, seja subindo uma escada, seja fazendo alguma atividade no final do dia. Concentre-se em você sendo uma pessoa mais ativa. Concentre no seu corpo sendo mais funcional, mais forte, mais saudável. Tente manter a sua mente focada nessa criação, tá bom? André, mas eu não tenho tempo para fazer atividade física. Esquece isso. Mentaliza. Cria a imagem de saúde, de vitalidade, de vigor físico e bem-estar para você. Uma vez que você cria esse arquétipo mental, você vai encontrar os caminhos depois. Não esquenta a cabeça com isso agora. Simplesmente concentre em você tendo saúde física e isso também se permeando as suas emoções, a sua mente. Você sendo uma pessoa mais otimista, mais alegre, mais realizadora, mais feliz, que consegue tratar melhor as pessoas, se comunicar com mais clareza com as pessoas e por aí vai. Aqui a imaginação não tem limites. Você pode criar o que você desejar, tá? Mas concentre-se na sua saúde física e mental, da forma como você mais se sentir bem fazendo isso. Segundo ponto, você vai se concentrar no seu bem-estar emocional. E quando eu falo em bem-estar emocional, eu estou falando de relacionamento. Então comece a imaginar você se relacionando bem, se relacionando melhor com todos os seus colegas de trabalho, com todos os seus clientes,
com todos os seus familiares, com a sua esposa, com seus filhos, enfim, com todo mundo que faz parte da sua rotina diária. Imagina você ter uma boa relação, uma boa interação com cada uma dessas pessoas. E você se sentindo bem com isso, e a outra pessoa se sentindo bem com isso, e essa atmosfera de leveza, de descontração e de apoio mútuo se espalhando pelo seu dia. Caraca, hein? Ficou bonito. Mas, de novo, não tem regra. É você pensando em relações melhores. Concentre-se nisso. E terceiro, você vai se concentrar no seu trabalho. Você vai se concentrar em você sendo produtivo. Você vai se concentrar em você conseguindo entregar o que você precisa entregar com leveza, sem se estressar, sem você chegar no final do dia esgotado. Imagina você chegando no final do dia com bem-estar, com satisfação, com realização. O corpo cansado de ter dado o seu máximo, porém uma sensação de muita felicidade e realização por aquilo. Concentre-se muito nesse produto final do dia. Como que você quer chegar ao final do dia? Durante 5 minutos, você vai ficar se concentrando nessa criação de arquétipos positivos para o seu dia. A nossa mente, ela é meio que naturalmente programada para sempre pensar no pior cenário. Por quê? Pensando no pior cenário, você consegue se preparar para o pior, e isso seria mais seguro para a sua vida e para a sua sobrevivência. Afinal de contas, eu estou sempre pronto para o pior. Acontece que isso também atrai o pior para você. Isso também faz com que você tenha um dia mais difícil, mais árduo, mais sofrido, tanto física quanto mentalmente. Então, quando você para no começo do seu dia e começa a criar essas imagens mentais positivas, você está programando a sua mente para se concentrar nas coisas boas, para atrair as coisas boas. Você vai ver que isso deixa o seu dia mais azeitado. Ele flui com mais leveza, ele flui com mais descontração. E com esses 5 minutos você encerra a sua rotina de yoga anti-estresse. São 15 minutos. Eu sugeri para você fazer pela manhã, mas você pode fazer em qualquer outro momento do seu dia. Com exceção daquele exercício de sucção abdominal, esse eu recomendo que seja de manhã, em jejum, antes mesmo de beber água, tá bom? Qualquer outro momento vai ser menos agradável fazer isso. Vai por mim. Agora, tanto os alongamentos quanto a mentalização pode entrar em qualquer momento. Eu gosto de fazer de manhã porque é um reforço para a disciplina. Perceba, são 15 minutos, é bem pouca coisa. E você não precisa necessariamente fazer 1 hora, 1 hora e meia de yoga para você ter um dia bom. Se você pudesse fazer isso, seria ótimo. Mas se você não pode ainda, faça 15 minutos. É melhor você fazer todo dia, você ser frequente, você ser constante, do que você, mesmo que seja somente 15 minutos, do que você não fazer nada, tá? Comece. Comece a cuidar do seu bem-estar emocional e mental, que aos poucos você vai encontrando caminhos para expandir isso de forma ainda mais intensa para o seu dia. E a sua rotina vai se tornar cada vez mais leve e livre de estresse. É isso que eu espero que você consiga com esses 15 minutinhos na sua manhã. Maravilha? É isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você tiver dúvidas ou sugestões para próximos vídeos dessa série, pode colocar aqui nos comentários também. Lerei todos eles. E se você não viu, esse vídeo está dentro de uma playlist voltada para aliviar o estresse. Então, se você não viu os outros vídeos dessa playlist, recomendo que você dê uma boa olhada e em breve aparecerão mais vídeos por aqui, com esse mesmo tema, com esse mesmo assunto. A gente se vê muito em breve e até lá.